Sim, a gente fala o tempo todo que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, levou sobre si todas as enfermidades, pagou um alto preço, preço de sangue, por amor às nossas vidas, e Ele é a nossa justiça. A gente sempre fala, né? Jesus é a nossa justiça, mas na prática, muitas das vezes a gente não exerce essa justiça de Deus em nós. Então a gente acaba caminhando nessa terra pela nossa justiça, pela nossa meritocracia, pelo merecimento, achando que você vai atingir Barganha. o coração. Pela Fazer barganha com barganha, Deus. entendeu? E isso é religião. Isso não é evangelho. Entendeu? Assim, a gente precisa. Desmistificar muita coisa. E assim, o evangelho, a gente fica escondido atrás de tudo isso. A gente usa umas ferramentas que não tem nada a ver com Cristo, com o reino. E você acaba vendo um evangelho de forma distorcida. E aí você acaba não tendo resultados na prática. Porque a gente fala de salvação, que é o mais importante, certo? É lógico que é salvação, o mais importante. Mas salvação, no hebraico, se eu não me engano, é sozo, que é salvação para tudo. É completa. Então, quando Jesus vem, e ele fala que vem para nos dar vida em abundância, e nos deu poder, autoridade, ele deu tudo isso para a gente. Então, a salvação é para a vida eterna? Sim. Mas a vida eterna começa aqui. A nossa vida eterna... Por quê? Jesus mora onde? O Espírito Santo mora onde? Em nós. Então, a vida eterna já está em nós. Nós já estamos fazendo parte da vida eterna. Nós só não mudamos de morada, né? Nós estamos nesse plano ainda. Mas a morada, Desculpa. O eterno já está em nós. Então, nós já estamos fazendo parte dessa salvação eterna. Entendeu? Então, essa salvação, ela abrange tudo para as nossas vidas. Tudo. Tudo. Saúde plena. Por quê? O que a palavra fala? Assim como Jesus nós somos nesse mundo. Romanos, eu não vou lembrar agora, porque eu só não lembro de cor as referências, né? Mas eu sei que o apóstolo Paulo falou exatamente isso. Assim como ele nós somos neste mundo. Então, quem mora na gente é Cristo. E nós somos como ele. Então, como que a enfermidade pode reinar em um corpo onde Cristo reina? Que é a salvação. Ele é a salvação para todas as coisas. Então, a gente precisa trazer... Aí tem o que da questão? Nós precisamos manifestar essa cura que já existe no mundo espiritual, porque foi liberada no mundo espiritual na morte de Cristo, da ressurreição dele, já foi liberado. Porque lá em Isaías a gente sabe que o Senhor Jesus levou sobre si todas as enfermidades. São todas. Todas as enfermidades. Já está liberado. Então, a cura já é acessível para todos, mas a gente precisa manifestar essa cura no mundo material, no mundo físico. E aí entra a questão do crer. Aí entra você exercitar o crer. A fé, porque a fé já está em nós. Daí a gente precisa colocar ela em ação, que é o crer, né? Então, todo mundo tem a fé aqui. A Ju tem, eu tenho fé, você tem, por quê? Quem mora em nós? O Espírito Santo. Que já Mas você nunca desanimou, mesmo você exercitando a sua fé, você falou assim, poxa, eu acho que não vai dar certo. Chegou o momento? Sim, com certeza. É que a fé é uma caminhada, né? É um exercício. Quando a gente fala de fé, nós estamos falando do mundo espiritual, é invisível. Então, assim, você está pautado no invisível, porém esse invisível é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, a gente sabe que é vida. A gente sabe que é vida e a gente está pautado nisso. Quando eu falo invisível, porém, com toda a força que é o quê? Da palavra de Deus. E aí a gente vai construindo isso. Porque a palavra vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, assim, se eu não ouço, se eu não alimento, eu vou me esvaziar dessa essência. Eu não vou ter essa percepção, eu não vou ter essa certeza absoluta. E isso é para tudo na vida. Isso não é só para fé.
Então, assim, se eu começo a falar muito sobre educação, que eu sou da educação, eu vou me alimentando daquilo, eu vou me tornar um professor melhor, porque eu estou alimentando aquilo. Estou alimentando. E o evangelho não é diferente. Então, assim, se eu me alimento de palavras que falam de cura, de milagre, de fé, o tempo todo, eu vou automaticamente convencer a minha mente dessa verdade. Uhum. Porque a gente convence a nossa mente, né? A fé já está Sim. aqui, a gente precisa convencer a nossa mente. Então, isso é um treino constante. Por isso que eu montei lá. É um exercício constante, porque tudo conspira para que você perca a fé. Tudo. Então, o médico vai falar um diagnóstico, você vai ficar estremecida. Por quê? Ele está falando baseado no que ele vê. Baseado no que está acontecendo no mundo físico. E a fé, você está baseado em uma palavra, está baseado no que foi liberado no mundo espiritual. A fé é baseado no que já foi liberado no mundo espiritual. Então você se apropria da palavra que já foi liberada. E aí você tem aquilo que está visível gritando. E aí você tem aquilo que é invisível, ainda não foi manifestado no plano espiritual. E você precisa exercitar essa fé para que você convença cada vez mais o seu emocional, a sua alma, dessa verdade, desse crer, dessa fé inabalável. Simeia, isso não parece com lei da atração? Seria mais ou menos isso também. E tem tudo a ver, Ju. Eu acho legal até quando o Caio Fábio, você gosta do Caio Fábio? Bastante. E assim, o Caio Fábio fala que tudo, a questão da ciência, psicologia, tudo tem tudo a ver com a fé. Tem tudo a ver com a fé. A fé, a gente entende que assim, a gente precisa agarrar o que foi liberado no mundo espiritual. E a gente agarra através do quê? Da gente toda vez confessar. Então, quanto mais você confessa aquilo, quanto mais você declara aquilo... Que você crê naquilo. Mais você vai convencendo você daquela verdade. Mais você vai convencendo você. E a fé é um alinhar. A gente sempre tem que entender isso. Quando eu estou realmente tendo fé, é um alinhamento daquilo que já está no seu espírito, porque a fé, ela nasce no seu espírito. Ela nasce no seu espírito. E todo mundo que já aceitou a Jesus, recebeu Cristo como seu Salvador, essa fé já está dentro de você. Essa fé já existe dentro da pessoa. E aí, essa fé está guardadinha, eu falo sempre que está dentro de um frasco, como se fosse um vidro de perfume fechado. E a gente precisa tirar para fora, colocar ela em ação. E colocar em ação é o ato de crer. É o ato da gente crer. E aí a gente precisa o quê? Tirar ali e a gente confessa, como diz a palavra, né? O apóstolo Paulo fala, cri, por isso falei. Todas as vezes a gente precisa colocar para fora. Crer não é só você pensar mentalmente, fixar aquilo na sua cabeça. É você declarar constantemente aquela verdade que já está no seu coração. Para que haja um alinhamento. Para que haja alinhamento, o quê? O seu pensamento, as suas emoções comecem a concordar com aquilo que já está no seu coração. É aí quando você entra no total descanso. O que é um total descanso da fé, né? Quando você é a certeza absoluta. Apesar do caos, apesar de você não estar vendo, você está crendo e você descansa naquela palavra lançada para sua vida. A fé seria, digamos assim, tipo, você antecipar aquilo que você almeja? Seria isso ou não? Em que sentido você fala? No sentido assim, por exemplo, eu não tenho condições de ter essa água, mas eu vou colocar na minha cabeça que eu já tenho essa água. Seria um modo tipo de exercício de fé ou não? Seria. Um pensamento positivo? Não, a fé tem a ver com pensamento positivo também. Só que assim, o pensamento positivo não tem embasamento. E a fé, a gente tem total embasamento na palavra.
E lá em Hebreus fala, fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente tem certeza. A gente espera com convicção. Então, qual é a convicção? O que nos dá essa convicção? É a própria palavra do Senhor Jesus. Então, a gente sempre se baseia no quê? Em uma palavra lançada no mundo espiritual. Uma palavra lançada naquilo que Cristo fez por nós. Então, por exemplo, eu quero um carro. A gente sempre entende que Cristo pagou para nos dar uma vida abundante. E aí, às vezes, você fala, não, eu quero esse carro, eu preciso desse carro e eu vou mentalizar esse carro. Aí, nesse caso, a fé já não funciona. Por quê? Porque, assim, às vezes você quer um carro, é um sonho seu e não necessariamente aquilo quer dizer que é uma vida abundante. Talvez que, assim, que isso tá no plano de Deus. É mais ou menos assim. A gente tem que entender, assim, que o que a cruz pagou, a gente toma posse. A cruz pagou uma vida abundante, mas não necessariamente... Bens materiais. Mas bens materiais também, com certeza. Mas não necessariamente que seja um carro, aquele carro que você está almejando. Aí é um almejar seu. Mas não necessariamente o carro top de linha. Deus tem o poder de te dar um carro top de linha? Sim. Mas não necessariamente a sua fé vai funcionar para você conseguir aquele carro de linha. Você entende? Eu não sei se eu estou conseguindo ser... Sim. Teve um tempo... O meu pai falou assim... Pra gente não se frustrar na fé. A gente tem que entender isso. Porque às vezes a pessoa ora, pedindo alguma coisa. A gente tem que entender que tem coisas que são... desejos, ganâncias da pessoa, e isso não tem a ver com prosperidade. Isso não tem a ver com prosperidade. Simeia, o meu pai, teve um dia que ele falou... Meu pai era novo convertido, né? Não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, Dedé, quando você quer pedir alguma coisa, você pede a mais do que você almeja. Por exemplo, aí ele falou assim pra mim, eu pedi pra Deus me dar um carro X. E ele me deu, digamos assim, vamos dizer, que eu sou uma lástima de carro, mas enfim, ele pediu, digamos assim, tipo uma de BMW. BMW. Aí foi e deu tipo de um Siena. Certo. Aí ele falou assim, Dedé, agora eu vou pedir uma Ferrari pra Deus me dar uma BMW, sabe? Aí eu... Que loucura é essa? Que loucura é essa? Não, mas ele falou sério. Aí ele falou assim, não, Dedé, você sempre pede a mais pra Deus ele abaixar. Eu falei assim, mano, que sentido tem isso daí? Mas às vezes é um tipo de ensinamento, né? Ensinamento, é uma heresia que se prega dentro da religião onde ele vai. Não tô falando nem só da igreja, mas tem muitas outras religiões e quem nos assiste tem outras religiões. A gente tá aqui falando sobre fé. A gente tá falando sobre fé, você conquistar aquilo que você... que a cruz não viu ainda, né? Então, assim, por isso que tem muitas pessoas que vão achar que tem muito a ver com lei da atração. Se você acha que tem a ver também, a gente respeita e muito, mas coloca assim... aí nos comentários. Às vezes, se você tem algum posicionamento diferente, pode colocar nos comentários, gente. Tem uma galera aqui já comentando. O que se entende é que pra gente chegar nesse tipo de ritual, né? Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou ter com Deus, que nesse meio falou? Como é que eu vou orar? Ensaiando para orar, ensaiando para falar com Deus. Às vezes um budista também está ensaiando para falar com Buda, porque todo mundo passa por esse tipo de luta. Sim. Né? A gente está falando de uma doença que pode pegar qualquer pessoa, de qualquer religião. Então, cada pessoa tem um ensinamento, como ela vai lidar com aquilo para buscar aquela cura. Sim. Porque de uma coisa a gente tem certeza, não importa a religião, quando você fica doente, você quer ser curado. Exatamente. Você não pensa assim, você não recebe a doença e fala, não, isso daqui é a minha hora. Não tem essa. Não tem essa. Não tem essa. Então, assim, na verdade, o seu pai, ele foi vítima de um ataque religioso. Eu chamo isso de ataque religioso. Exatamente. É um ataque que a religião cega. Quantas religiões a gente está vendo que está ensinando coisas absurdas para as pessoas? Absurdas, né? Tem até seitas que se dizem evangélicas
que estão imitando a Ku Klux Klan em sítios. Nossa. Põe capa, põe fogo em cruz, põe, sabe, coisas mirabolantes. E isso a gente tá falando de 2021. Então, assim, o que há necessidade de ser feito é a pessoa entender quem ela é em Cristo. Uma vez eu lembro que a Cimeia falou isso, não sei se foi num culto online, falando sobre a sua identidade em Cristo. Quando você sabe quem você é... Sim, exatamente. E mais uma vez, não estamos falando de igreja aqui. A gente está falando quando você sabe quem você é em Deus, que foi Deus que te fez. Não, aqui eu não quero em nenhum momento falar de nenhuma igreja, nada disso. A gente está falando de Cristo, é a minha fé em Cristo. Não é a religião, o que a religião, o que a igreja me proporcionou. É o que Cristo me proporciona. Exatamente. E Cristo, se a pessoa não vê como Salvador, pelo menos todo mundo vai ter que entender que ele é um grande mestre. Exatamente. Meu, ele é um grande mestre, ele foi um filósofo maravilhoso, então não tem como negar isso. Pra mim, ele não é só um filósofo mestre, ele é o meu salvador. Sim. Pronto. Ele é aquele que me salva de absolutamente tudo. Mas eu tô falando dele, entendeu? Sim, então é todo dele, mundo, é a gente sobre tem, isso. ele merece respeito de todos por Exato. ser quem é. Exato.